Bom dia! Para você que começou mais uma semana na presença de Deus, acreditando nas suas promessas, no seu poder. Ele tem poder para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Então, toma posse da tua vitória essa semana, lembrando que você, para ser vitorioso, precisa obedecer ao Senhor. Então, entrega tudo a Ele nessa segunda-feira, que com certeza tua semana vai ser cheia de vitórias e surpresas. Hoje é segunda-feira, 27 de março de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 1, diz assim: E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Então disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e lhes disse: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregou nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda nenhum profeta do Senhor, no qual podemos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale assim, o rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traz-me depressa a Micaías, filho de Imlá. Eu quero falar hoje sobre 2 coisas, sobre profecia e sobre alianças. Começando vendo aqui que Josafá estava quieto no seu lugar, e Josafá era um homem que temia ao Senhor. Mas ele resolveu descer para Israel para encontrar Acabe. Todos nós sabemos que Acabe não era uma pessoa que temia a Deus. Acabe não era um exemplo de fé a se seguir. Mas Josafá, por sua vez, acreditava no Senhor e seguia as suas palavras. Porém, no ano que Josafá foi visitar Acabe, eles fazem uma aliança. E por causa dessa aliança, Josafá quase perde a sua vida. Às vezes, nós fazemos alianças com quem não devemos. Às vezes, nós firmamos acordos com quem não é de Deus. E esses acordos, essas alianças acabam atrapalhando nossa vida, atrapalhando nosso chamado, nosso ministério. Mas essa manhã o Senhor colocou essa palavra no meu coração para te dizer: atente para as alianças que você for fazer. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, antes de você fazer uma aliança com alguém, ore. Peça discernimento ao Senhor, porque com certeza Ele vai te revelar. A Bíblia diz que quando Acabe vê a possibilidade de ter um exército maior e invadir Ramote de Gileade, através da vida de Josafá, ele faz uma pergunta. Ele diz: Josafá, você vai comigo a peleja? Josafá não tinha que fazer aquilo, mas devido a uma aliança que estava sendo firmada, ele diz: sim, eu vou com o Senhor, serei como tu. Meu povo será o teu povo e os meus cavalos os teus cavalos. Isso é um grande perigo. Unir as nossas coisas com as coisas de quem não conhecemos. Isso pode nos levar a muitos problemas. A Bíblia diz que antes que eles subam, Josafá faz uma pergunta a Acabe: acaso algum homem de Deus, algum profeta, a qual nós possamos perguntar se essa é a vontade do Senhor? Então Acabe reuniu os seus quase 400 profetas. E ele lhes perguntou: profetas, devemos ir a Ramote de Gileade? E os profetas dizem: sim, o Senhor entregou nas tuas mãos. Mas tudo aquilo era uma mentira. Aqueles profetas não eram usados pelo Senhor, como hoje em dia tem muitos profetas que não são usados por Deus.
E Josafá logo reconheceu que aquela não era a voz de Deus. Então ele pergunta: tem algum outro profeta que nós possamos consultar? Então Acabe diz: olha, tem mais um, mas eu odeio ele porque ele nunca profetiza coisa boa a meu respeito. Por que Micaías nunca profetizava coisa boa a respeito de Acabe? Porque Acabe vivia desmantelado, Acabe vivia uma vida que não agradava a Deus. Então toda vez que ele visitava o profeta para ouvir algo do Senhor, o Senhor o corrigia, como o Senhor faz conosco, Ele nos corrige. Então eles mandaram chamar Micaías, mas a Bíblia diz que quando o mensageiro avista Micaías e vem vindo com ele na estrada, o mensageiro olha para Micaías e tenta suborná-lo, tenta ameaçá-lo, para falar a verdade. Ele diz: olha, profeta, os 400 profetas que estão lá já disseram para o rei que ele pode subir a peleja porque o Senhor deu a cidade a ele. É bom que tu fales a mesma coisa, porque senão tua cabeça vai rolar. Quando Micaías escuta aquilo, porque o verdadeiro profeta de Deus, quando escuta uma palavra como essa, alguém dizendo que ele tem que dizer sem obedecer a palavra de Deus, alguém dizendo que ele tem que burlar aquilo que Deus falou para ele, que Deus mandou ele fazer, ele fica zangado, entristecido. Então Micaías diz assim: como vive o Senhor, o que ele me disser é o que eu vou falar. Homens e mulheres de Deus que me escutam essa manhã, doa a quem doer, demore o que demorar, fale tudo que o Senhor lhe mandar. A Bíblia diz que quando Micaías se encontra com Acabe, Acabe pergunta: e aí, Micaías, devemos subir ou não a Ramote de Gileade? Micaías de início faz uma brincadeira e diz: vai, o Senhor vai entregar na tua mão. Porém, Acabe logo reconhece que Micaías estava zombando dele. Então Acabe, enraivecido, diz: não brinque comigo, fale a verdade. Quantas vezes eu te conjurarei que não me fale senão a verdade? Então Micaías diz: eu vi o Senhor no seu alto e sublime trono. Ele estava sentado e haviam anjos à direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem induzirá Acabe a subir a Ramote de Gileade? E então o Espírito apareceu e disse: eu o induzirei. E o Senhor perguntou: com o quê? E ele disse: eu mentirei. Descerei e colocarei palavras de mentiras na boca dos profetas. E assim foi ordenado. Olha, a Bíblia diz que Acabe foi enganado pelos 400 profetas, mas principalmente por um espírito enganador que foi enviado pelo próprio Deus. Às vezes, quando nós não queremos escutar a voz do Senhor, fazer a vontade do Senhor, Ele permite que nós sejamos enganados para que nós venhamos perder aquilo que nós recebemos dele. Mas quem verdadeiramente obedece ao Senhor vai ganhar muito mais do que já tem, vai prosperar, andará na sua presença e comerá o melhor dessa terra. Aí Micaías disse: olha, o Senhor me disse que é melhor tu mandar os homens voltarem para casa, porque eu vi Israel sobre os montes, eles estavam dispersos como quem não tem pastor. Então, quando ele profetizou tudo isso, Zedequias, um profeta, um dos 400 profetas, dá um murro no queixo de Micaías. Quando ele bate no profeta, que realmente tinha o Espírito Santo de Deus, Zedequias, que bateu, olha para ele e diz: desde quando o Espírito Santo saiu de mim e está em ti? E Micaías olha para ele e diz: olha, por que tu me tocou? Eu só consigo ver o dia que tu vai correr dentro desses quartos de um lugar para o outro, procurando um lugar para se esconder, mas a espada não escapará de ti. Não toque num profeta, não toque num homem, numa mulher de Deus. Não toque na unção de um homem e de uma mulher de Deus, porque certamente você pagará por isso. A Bíblia diz que Acabe, ele vai para a guerra, mas sabe o que ele faz? Ele se disfarça. Ele coloca Josafá com roupas de rei e ele coloca um disfarce para que ninguém conhecesse ele, porque a ordem da Síria era que matassem Acabe. Mas sabia de uma coisa? Ninguém se esconde do olho de Deus. A mira de Deus é perfeita e ela nunca vai errar. A Bíblia diz que quando Josafá estava no meio dos soldados, o exército da Síria veio até ele pensando que era Acabe e se preparou para matá-lo.
Mas quando Josafá viu o ataque, Josafá gritou e disse que era ele. Então os soldados recuaram. Mas um homem armou o seu arco, atirou a esmo, enviou uma flecha, apenas uma flecha, e acertou Acabe por dentro das fivelas e das couraças. Ninguém se esconde do olho de Deus. Acabe tentou trapacear. Acabe queria que Josafá morresse no lugar dele. Olha como a aliança mal feita faz. Mas a Bíblia diz que Deus sempre protege o inocente. O inocente sempre vai prevalecer e o culpado sempre será atingido. Mesmo Acabe tentando se esconder, ele foi atingido entre as fivelas e as couraças da sua armadura. A Bíblia diz que a guerra se tornou pesada durante todo o dia, mas à tarde Acabe morreu. Escute, enquanto você atentamente ouvir a voz do Senhor e obedecer a Ele, você vai ter vida e vida com abundância. Mas se você desobedecer à voz do Senhor, você vai perecer, pagar um preço por isso. Então, melhor é estar na presença de Deus. Melhor é fazer a vontade dEle. E mais uma coisa, está cheio de profetas no mundo, dizendo que Deus os enviou, que Deus os mandou quando Deus não os fez. Paulo disse: escute as profecias e faça análise delas. Absolva o que é bom e lance fora o que não presta. O povo, disse Jeremias, perece por falta de conhecimento. Vamos buscar conhecimento. Vamos ler a palavra. A maior profecia que nós temos é a palavra de Deus. Não busque profetas. Quando Deus quiser falar com você, Ele vai usar uma jumenta. Ele vai usar teu cachorro, teu papagaio. Ele vai usar até a sua própria boca. Não busque profecias. Profecias demais confundem a nossa cabeça. Leia a Bíblia. Examine-a, porque toda vez que você abre ela, é Deus falando com você. Preste atenção. Não se deixe ser enganado e não perca a visão de Deus. A minha agenda está aberta dos dias 29 de março ao dia 7 de abril para Brasília, Goiânia, Goiás e Minas Gerais. Também está aberta para Salvador dos dias 10 de abril ao dia 15. E também está aberta para São Paulo do dia 25 de abril ao dia 5 de maio. São Paulo, Goiânia e Goiás. Telefone da Kalina é 084-99807-8419. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia.